Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Diana Timbó e vou compartilhar um pouquinho sobre o tema liderança pessoal. É um tema bem desafiador, porque todos nós precisamos aprender todos os dias a nos liderar. Às vezes é mais fácil, sim, liderarmos os outros, né? Mas quando a gente tem que analisar nós mesmos, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa história, olhar para as nossas escolhas, aí complica um pouquinho mais, mas é possível. Ao decorrer da minha caminhada, eu fui aprendendo o que é liderança pessoal. É algo que nós temos que estar diagnosticando todos os dias. Por quê? Porque ontem eu posso ter me liderado muito bem, obrigada. Mas como é que estão as minhas escolhas hoje? Eu aprendi, e aí eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a minha história, sobre aquilo que Deus fez em mim. É impossível falar de mim sem falar do meu Criador, sem falar daquele que realmente é o autor e consumador da minha história. E aí, ao decorrer desse bate-papo, né, é meio desafiador que eu tô gravando aqui sozinha para poder compartilhar um pouquinho tudo isso com vocês. Mas ao decorrer da minha história, ao decorrer de muitos comentários, eu creio que vocês vão poder entender o poder e a ação desse Deus maravilhoso que fez e tem feito obras maravilhosas na minha história. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: eu sou paulista, né? Nasci na capital de São Paulo. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena. Depois eu cresci no interior de São Paulo, né? Aos 18 anos eu fui morar em Fortaleza, Ceará, porque minha mãe é cearense, nós tínhamos muitos parentes lá. E aí nós fomos viver essa experiência lá no nosso Nordeste, que eu gosto tanto. E depois, em 2009, 2010, eu fui para Belo Horizonte estudar no seminário teológico. E em 2014 eu casei e agora estou morando novamente no interior de São Paulo. E eu costumo dizer que a cada mudança você tem que aprender a se liderar. Sabe por quê? Porque sempre quando nós estamos perto de alguma mudança, quando a gente sai daquele lugar comum, quando a gente sai do nosso habitat, a gente se incomoda. Aquilo começa a machucar muitas vezes o nosso coração. E aí nós temos que usar, né, a nossa autorresponsabilidade, que tem tudo a ver com liderança pessoal. O que é autorresponsabilidade? É você ser consciente daquilo que você escolheu. É você entender que o único responsável pela sua vida é você. Me dá um pouco de angústia quando eu vejo as pessoas colocando culpa em outras pessoas. Ah, minha vida tá assim, por que fulano, por que ciclano? Mentira. Sua vida tá assim porque você permitiu que ela fosse assim. Sabia que nós somos responsáveis pelaquilo que nós temos? Eu sou responsável por aquilo que eu permito ter. As pessoas podem me dar o que elas quiserem, porque realmente hoje o mundo é mau e muitas vezes as pessoas vêm e nos entregam o pior. Uma notícia ruim, uma situação que machuca, e aí a gente faz o quê com essa situação? Eu não estou dizendo que nós devemos ser super mulheres, né? Queridas donas de casa. Não. Nós somos pessoas que têm sentimento, que a gente se machuca, que a gente tem emoção quando a gente escuta uma notícia não muito boa, quando a gente se depara com uma circunstância ruim. Mas daí em diante, o que eu vou fazer com essa informação? Como é que eu vou viver isso tudo? Entra a autorresponsabilidade, entra a liderança pessoal. E nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? A liderança pessoal, que anda ali juntinho, posso dizer que é quase a mesma coisa, da autorresponsabilidade, tem a ver com as suas escolhas. As pessoas podem te dar o pior? Podem. E isso, infelizmente, tem acontecido muito, não é? Talvez muitas vezes a gente recebe aquilo que nós não merecíamos receber, e aí que dá aquela indignação. Mas daí em diante é uma escolha. E você pode escolher pelo melhor. Qual seria o melhor? Analisar, refletir e saber até onde aquilo ali tem te incomodado. Até onde você tem deixado aquilo ali roubar a sua alegria ou roubar a sua paz. Cuidado! Não fique sendo vítima ou até assim, como é que eu posso colocar?
manipulada, não se permita ser manipulada pelas outras pessoas. Existem pessoas que agem dessa forma, com essa intenção de manipular, de controlar a nossa vida. E aí é onde nós devemos nos posicionar. Peraí, a vida é minha, a história é minha, e eu não vou permitir que você lidere a minha vida. Eu não vou permitir que essa situação tão dolorosa, essa situação tão ruim, ou essa informação tão ruim lidere o meu dia. Não. E aí eu vou usar, literalmente, a palavra de Deus também, que muito nos ajuda. Eu amo Provérbios que diz: assim como o homem pensa, assim ele é. O que você tem pensado sobre você? Como você tem agido no seu dia a dia? Quais são os pensamentos que têm reinado na sua mente sobre você mesmo? Eu sei que muitas vezes nós somos maldosos, né? Maldosas com as outras pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para com você. Como você tem pensado sobre você? Nós, além de muitas vezes agirmos com maldade com as outras pessoas, nós somos muito cruéis conosco mesmo. E aí é momento de parar e de refletir. Como eu tenho agido comigo? Assim como eu penso, assim eu sou. Será que você tem pensado que você tem valor? Será que você tem pensado que você é importante? Ou será que você tem pensado que você não tem muito valor, as pessoas não se preocupam com você está meio abandonado? Porque afinal de contas você está em casa, afinal de contas você não está lá fora, você não tem uma profissão de renome. Como é que você tem se visto? Como é que você tem se olhado? Como é que tem sido a sua vida? E aí você tem que se lembrar, sempre vai ser uma escolha. Um papo bem de mulherzinha. Sabe aquele dia quando você olha assim no espelho, aí você vai assim se arrumar, aí você olha e fala: ai, hoje eu tô tão feia, não é? Nós mulheres passamos muito por isso. Quando tá de TPM, então, Deus me livre. Então, cuidado. Quantas vezes eu olho no espelho e até vem esse pensamento: ai, hoje eu tô tão feia, eu tô tão acabada, ai, meu cabelo tá assim, ai, essa manchinha aqui, ai, pé de galinha ali. Mas aí na mesma hora eu me lembro do que a palavra de Deus diz. Assim como você pensa, assim você é. E melhor, a palavra de Deus ainda diz assim: traga à sua memória tudo aquilo que te traz esperança. Sabia que em nenhum momento o Senhor, o Deus, Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, que nos amou primeiro, pede para que nós venhamos a trazer à nossa memória aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que um dia muitas vezes nós fizemos de mal? Não. Quando a gente entende o amor de Deus, Ele nos ensina a lançar tudo isso no mar do esquecimento e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E sabe o que é aquilo que nos traz esperança? É a própria palavra de Deus, que diz: filha amada, filha querida, em ti eu me alegro. Foi por ti que eu entreguei meu único filho Jesus Cristo naquela cruz. Então, quando a gente começa a entender esse amor soberano de Deus, quando a gente começa a entender essa alegria que Deus tem em nós, aí sim eu posso trazer à memória tudo que me dá esperança, e se eu penso, assim eu sou. Aí eu olho para aquela notícia ruim, eu olho para aquela situação desagradável e eu falo: Deus é fiel, Deus vai cuidar disso, Deus vai me ajudar. Ou então eu vou olhar para tudo isso e vou dizer: Diana, bora mudar? Diana, sai do piloto automático? Nós precisamos aprender a nos liderar, a não andarmos num piloto automático, a não andarmos segundo aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Cuidado com a manipulação das pessoas. Não estou dizendo que nós vamos ser altamente independentes, não é isso.
Pessoas que se relacionam bem precisam ter relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis requer uma interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim e juntos nós somos mais fortes. Mas a tua opinião, ela tem que ser uma colaboração na minha vida. Talvez eu venha mudar minha decisão, talvez eu venha mudar minha visão por causa da sua opinião. Mas eu não posso ser guiada completamente pelaquilo que você diz, pelaquilo que o vizinho fala, pelaquilo que qualquer pessoa venha me orientar. Não! E aí? Quer dizer que eu dou o comando da minha vida na mão das pessoas e eu fico à mercê, eu fico sem saber o que está acontecendo direito? Não, 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 não. Tome a rédea. Porque eu só posso também tomar a situação, tomar a direção do meu barco e entregá-la a Deus quando eu souber o que eu estou fazendo. Tem gente que muitas vezes não consegue ter uma vida coesa, sabe? Não consegue ter uma vida linear. E eu não estou falando de linear que está inerente, está totalmente ausente das circunstâncias do dia a dia, não. Eu estou dizendo que nós devemos ter uma vida coesa, uma vida equilibrada. É claro que nós teremos o dia mau, teremos o dia bom, teremos o tempo de plantar, teremos o tempo de colher, teremos o tempo de sorrir, teremos o tempo de festejar, teremos o tempo até de chorar. Mas, contudo, entretanto, porém, nós devemos ser pessoas que têm coesão, que têm uma direção, que sabe aonde está e aonde quer chegar. E isso você só vai conseguir, nós só vamos conseguir se nós nos autoliderarmos, se nós usarmos a autorresponsabilidade. Eu tenho vivido algumas experiências no que, no dia a dia, nas minhas mudanças, o quanto eu tenho mudado. E isso eu tenho que parar, tenho que refletir e tenho que dizer para mim mesma, eu posso pensar diferente. Hoje eu estou morando em Franca, interior de São Paulo. E eu particularmente gosto muito do interior de São Paulo. Mas eu estava acostumada com Fortaleza, Ceará, uma cidade linda, com a beleza natural maravilhosa, é uma capital, acaba sendo muito diferente do interior, né? Só que hoje, estando aqui, as pessoas me fazem muito essa pergunta. Diana, como foi que você mudou de Fortaleza para Franca? Saindo de uma cidade de praticamente, mais de quase 3 milhões de habitantes e vindo para uma de 350. Como é que é isso? E aí eu respondo, eu escolho ver o lado bom de Franca. Não fico fazendo comparações, mas em Fortaleza tem isso, Franca não tem. Não fico fazendo comparações. Eu escolho olhar pelo lado bom. Franca tem um pãozinho que eu não achei em Fortaleza ainda. Franca tem um clima mais gostoso. Muitas vezes vem aquele ventinho gelado, parece que é um ar-condicionado na cidade, né? Fortaleza a gente não vive isso. Então eu começo a analisar por tudo aquilo que eu tenho gostado, que eu tenho vivenciado aqui, para que eu possa me liderar. Eu aprendi uma frase que diz, tudo que você foca, expande. Se eu foco no bem, eu vou expandir o bem. Se eu foco nas qualidades, eu vou expandir as qualidades. O contrário também é real. Se eu focar nos defeitos, se eu ficar analisando, me irritando com os defeitos, isso tudo vai expandir, vai ficar muito maior do que muitas vezes é. Então nós devemos realmente analisar o tempo todo como está a minha caminhada, como estão os meus pensamentos, como é que eu tenho vivido a minha história, como é que eu tenho caminhado. Algo que eu aprendi também, que eu sempre brinco com todo mundo, é assim, tenha bom humor, seja autorresponsável no seu humor, sabe? Quando nós somos pessoas bem-humoradas, quando nós somos pessoas alegres, felizes, o que acontece? A nossa vida se torna mais feliz. As pessoas em volta se tornam mais felizes. Ninguém quer ficar do lado daquela cara emburrada. Ninguém quer ficar do lado daquela cara que você chega e fala, eu quero sair correndo, sabe? Não, seja alegre. Bom humor é sinal de inteligência. Seja feliz. Mas Diana, você está falando isso porque você não tem noção de como é a minha vida. Você já parou para pensar que todos nós temos problemas?
que todos nós temos muitas dificuldades a enfrentar. O próprio Jesus enfrentou tantas críticas, foi julgado, condenado, cuspido, e ele era santo. E ele era santo, 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 santo. Mas sabe o que ele ensinou pra gente? Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E este bom ânimo, no original, ele estava querendo dizer: alegre-se, festeje se necessário for, pule de alegria, salte, mas viva a vida de forma boa, feliz, de forma abundante. E abundante não significa ter tudo de muitas sobras. Ai, tem que sobrar dinheiro, tem que sobrar comida, tem que sobrar tudo. Não. Abundante significa ausência de necessidade. Então olhe para você. Você pode estar enfrentando situações delicadas, problemas, mas eu creio que você também tem muita coisa linda na sua vida. Você também tem construído uma história muito bonita. Então, louve a Deus, agradeça por você hoje ter uma vida abundante, com ausência de necessidade. Agradeça a Deus porque você tem o ar todos os dias que respira, porque o próprio fôlego de vida foi dado pelo nosso Deus. E viva todos os dias, sabendo que nós podemos nos alegrar, mesmo diante de um dia mau. Liderando os teus pensamentos, liderando as suas emoções. Eu brinco, sabe, gente? Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou meia leoa. E eu brinco, quantas vezes eu falo: Espírito Santo de Deus, me doma. Espírito Santo de Deus, me doma. Sabe? Me ensina a calar, né? Mulher gosta muito de falar. E eu não sou diferente, viu? Ai, ai, ai. Então, muitas vezes nós precisamos ser domadas pelo Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é muito educadinho. Ele é muito lindo. E ele só faz aquilo que a gente deixa ele fazer. Entende? Então, assim como eu penso, assim eu sou. Se eu penso que eu sou liderada pelo Espírito Santo de Deus, eu consigo ser liderada pelo Espírito Santo de Deus. Eu consigo fechar a minha boca quando eu não quero. Eu consigo falar com palavras brandas quando eu tô com muita raiva. É difícil? É. Mas é possível, sabia? É muito possível. E quando a gente consegue aprender a deixar o Espírito Santo de Deus nos domar e analisar antes de falar e pensar na palavra e pensar no tom da palavra. Minha mãe maravilhosa sempre me ensinou: não é o que você fala, mas é como você fala. Você pode dar vários não se necessário for, mas você tem que saber a tonalidade desse não que você vai dar. Você pode dar um não sorrindo, como você pode dar um não com muita dureza de coração. E aí as consequências virão. Então, reflita um pouquinho. Hoje você tem colhido talvez uma situação delicada, você tem vivenciado uma circunstância ruim, e aí talvez até hoje você falou que a culpa é do fulano, que a culpa é do ciclano, que a culpa é disso, é daquilo. Analise um pouquinho. Quem é verdadeiramente a pessoa responsável pela sua história? É você, sou eu. A minha história é feita por mim. E quando eu deixo, Deus me guia, me orienta, me leva para os melhores caminhos. Quando eu também não deixo, Ele nada pode fazer. Porque o que a palavra nos ensina? Ele bate a porta todos os dias. Se eu abrir, Ele vai entrar no meu coração e vai estar comigo, ceiar comigo. Se eu não abrir, Ele vai ficar do lado de fora. Então, todos os dias eu preciso escolher o meu caminho, né? Todos os dias eu preciso analisar se Deus tem me guiado ou não. Mas o que eu quero trazer para você também é dizer: hoje, independente da circunstância que você esteja vivendo, há restauração. Você pode mudar tudo isso. E não espere que a mudança comece no outro. Ela tem que começar em mim e em você. Mude, se necessário for.
Mude para que você tenha paz. Reavalie a forma de falar, reavalie a forma de pensar, reavalie como estão as tuas ações. É impossível você querer que alguma coisa se altere se você não se alterar, se você não se mudar, se você não escolher fazer diferente. Comece as mudanças por você. Todas as mudanças que você precisa, começa por você. Olha, vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou completando agora 1 ano de casada e eu tenho aprendido isso também com meu marido. Eu brinco com ele, eu falo, eu tenho que buscar a sabedoria na palavra de Deus. E quando você quiser me corrigir, marido, me corrige com a palavra de Deus que dá certo, ó. Mas a palavra de Deus é a nossa orientação. E ela diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Você sabia que essa responsabilidade de construir a nossa casa é dada à mulher? O homem, ele tem um papel dele, ele é o líder, ele é o sacerdote, ele é aquele que vai ser a cabeça mesmo, o orientador, o provedor. Deus deu as responsabilidades para ele. Mas por que será que Papai do Céu nos encheu de sensibilidade, de uma visão detalhista, de um amor diferente? Porque nós podemos edificar a nossa casa. O homem, ele tem ali do lado a sua ajudadora, ele tem assim a sua mulher. Mas o clima da casa é feito pela mulher. Você já parou para pensar nisso? A ordem da casa é feita pela mulher. Eu aprendi com meu pastor querido que quando você chega numa casa, o homem pode ser o mais bagunçado possível, mas aquela casa vai ter sempre a cara da esposa. Nunca ninguém vai analisar, a casa é bagunçada porque o fulaninho é bagunçado. A casa é mais desorganizada e sujinha porque o fulaninho é meio assim. Não. A sua casa é a sua cara. Aí vamos lá para a nossa autorresponsabilidade, para a nossa liderança pessoal. Como está a sua casa? Ela é a sua cara. E saber que você pode mudar? E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de uma boa pintura na parede, uma boa textura, um bom papel de parede, não. Eu estou falando de harmonia, eu estou falando de limpeza, eu estou falando de amor. De repente, uma florzinha dessa faz toda a diferença no nosso dia. Você coloca uma florzinha dessa ali num vasinho, põe em cima da mesa, os filhos vão olhar e vão dizer, nossa, o que foi que mudou? O marido vai olhar e vai dizer, olha, que beleza, olha uma toalha diferente, olha o sofá foi mudado de lugar. Faça diferente. Você pode ter uma vida diferente, você pode ter uma história diferente e não espere pelos outros, não culpe os outros. A maior burrada que nós podemos fazer como seres humanos é entregar a nossa história para outras pessoas e ficar uma vida toda se lastimando pelo erro, pelas escolhas, pela vida. Eu já ouvi pessoas falando, eu odeio a minha vida, eu não suporto a minha vida, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo. Muitas vezes nós passamos por situações que nós jamais imaginaríamos, que nós não queríamos nem para o nosso pior inimigo. Mas aquela situação, aquele determinado momento, não pode conduzir a minha história, não pode conduzir a minha vida. Não, jamais. Eu lembro que quando os meus pais se separaram, eu era muito pequenininha e eu comecei a fazer prézinho, comecei a fazer escola e naquela época, né? Minha mãe é separada e tal, não tinha muitos casos assim como hoje é muito normal, né? Infelizmente. E mesmo assim, eu escolhi ser uma criança feliz. Mesmo assim, eu falei, não, peraí, né? Vale a pena ser feliz, vale a pena olhar para a vida com um lado bom. Minha mãe me ensinou muito isso. Eu nunca vi minha mãe reclamar, criou 3 filhas pequenas, né, trabalhando de tudo que você possa imaginar, mas sempre com muita dignidade, com muito caráter e com muita alegria. Então, por mais que a nossa vida não tenha sido fácil, mas foi uma vida feliz. Depois eu cresci, eu comecei a trabalhar e eu sempre escolhi uma coisa que tinha que estava no meu coração. Eu não quero ter medo de fazer o certo.
mesmo que fazer o certo significa machucar ou então incomodar outras pessoas. Você já parou para pensar que as pessoas só se incomodam com o certo quando elas fazem muito errado? Você já parou para pensar que as pessoas se incomodam quando você está buscando aquilo que é leal, que é justo, que é correto? Muitos vão se levantar e vão dizer não faça? Ou porque você não deve fazer, porque você talvez não tenha condições ou não tenha capacidade de fazer, ou porque você é boba demais para fazer dessa forma. Não tenha medo, minha amada. Não tenha medo de fazer o certo. Não tenha medo de buscar ter uma vida correta. E para isso, eu já falei um pouquinho sobre o tom do não. Saiba administrar o não. Saiba administrar o sim. A Bíblia também nos ensina isso. Sim, sim, não, não. E eu muitas vezes brinco, olha gente, se fosse para dizer só sim, 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 Deus não tinha colocado na Bíblia para a gente administrar o sim e o não. Administre bem o seu sim, administre bem o seu não, seja responsável pelaquilo que você fala, pelaquilo que você age, da forma como você conduz a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja líder de você mesmo. E isso, cada dia mais, vai te trazer alegria, vai te trazer prazer, vai te trazer autorresponsabilidade, vai te trazer muitas vezes aquele peso da responsabilidade, mas vai te fazer ser uma pessoa mais realizada. Porque você vai entender que tudo que você vive é de sua responsabilidade. Chega de colocar a culpa no outro. Chega de dizer que o outro é responsável pela sua história. Não. A sua história é responsabilidade sua. A sua vida é de responsabilidade sua. E aí tem um grande segredo. Quando o fardo estiver pesado demais, lembre-se, você tem um Criador. Jesus é o nosso Senhor. E sabe o que ele diz? Tá pesado o fardo? Troca com o meu. O meu é leve e suave. Troca esse fardo comigo e eu levo o seu se ele estiver pesado demais. E quando a gente entende essa bondade do Senhor, quando a gente entende esse amor de Deus por nós, a nossa vida se torna leve e feliz, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante de uma circunstância dolorosa, mesmo diante de uma notícia tão ruim. Nós podemos ter paz. Nós podemos entender que nada fugiu do controle desse Deus poderoso. Ele tem o controle absoluto. Então, alegre-se. Busque cada dia mais esse ajudador, esse consolador que é o Espírito Santo de Deus. Deixe ele te ajudar a conduzir a sua história, a conduzir a sua vida, né? A te orientar, a te direcionar, a trazer paz aonde não existe, a trazer luz aonde não existe. Cada dia ele faz isso por nós, porque ele também nos garante que a bondade dele, se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Então, com ele, usando a sua liderança pessoal, que é a sua autorresponsabilidade, você conquistará a vida que você sempre sonhou. Você conquistará a história que um dia você imaginou, talvez que ela fosse impossível para você. E não é. Cuide de você, cuide da sua história, cuide dos teus sonhos, cuide de tudo aquilo que Deus confiou a você. Ele te deu o livre-arbítrio. Então use de forma saudável, de forma feliz, sabendo que vale a pena viver e construir uma linda história. Um dia, talvez você passou por circunstâncias tão dolorosas, mas elas podem ficar no passado e você pode começar tudo de novo, vivendo uma história feliz, uma vida com alegria, buscando todos os dias, realizar os teus sonhos. Seja líder de si mesma e seja feliz. Isso é possível para mim e para você. Todos os dias. Se não der certo hoje, tenta amanhã de novo, mas não desiste de você. Nunca desista de você. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, de amor e misericórdia, de graça abundante, nunca irá desistir também.
Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada, né, por vocês amarem a família, por vocês amarem o lar de vocês, por vocês fazerem a diferença aonde vocês estão. E eu declaro sobre cada uma que está assistindo esse vídeo, sobre cada pessoa que está participando desse site, eu declaro a paz de Deus invadindo os vossos corações, invadindo seus lares, abençoando toda a sua casa e toda a sua família. Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos desligar o piloto automático e andar na nossa autorresponsabilidade, sendo líder de nós mesmos.